Eu já falei sobre programação de auditoria, planejamento de auditoria, entrega do relatório, não conformidade. Agora vamos falar sobre o que acontece durante a auditoria. Eu sou Jorge Valim, este é mais um vídeo para te ajudar na vida corporativa. Se você acha que é só o auditado que está preocupado, o auditor também fica preocupado. Porque, afinal de contas, ele é um que tem que demonstrar expertise, tem que cobrir toda uma série de requisitos de maneira eficaz. Porque um cliente, uma certificadora, uma acreditadora ou o que seja, encomendou dele uma análise. E ele tem que dar um parecer no final dizendo se está ok ou não está ok. Então, não é só o auditado que se preocupa, o auditor também se preocupa. Eu já falei que para o auditado tem que ser transparente, porque vai ser analisado o sistema de gestão. Então ele não pode ser preparado, treinado para dar respostas. Tem que ser do dia a dia, tem que estar no sangue o que ele faz, para dizer que existe um sistema de gestão. Se ele tiver que ser treinado, então é porque não existe sistema de gestão. O que complica com relação à vida de todo mundo? Primeira coisa é que o auditor, sem querer, ele pode interferir na tranquilidade do auditado. Nas primeiras auditorias que eu fui fazer, o meu parceiro dizia pra gente de terno. Quando você chega num lugar para fazer uma auditoria de terno e gravata, o peso fica muito alto. Depois nós passamos a fazer auditoria sem o terno e gravata, então não cria aquele clima de inquisição. Mesmo assim, muitas vezes o auditado treme, o auditado sacode a perna, a mão, tudo, e ele gagueja, e é muito complicado. Então o auditor, normalmente, ele faz algumas brincadeiras, faz uma conversa, algumas amenidades, para poder aliviar o clima. De forma que o auditado não se sinta ameaçado. O auditor, ele deve sempre procurar conduzir a auditoria de uma maneira leve. Algumas vezes ele precisa apertar. Já aconteceu situações em que eu estava auditando e gritaria numa sala contígua, porque uma das pessoas que estava na auditoria estava sendo ameaçada. Por quê? Porque o auditado não entendeu que a auditoria é voluntária. A empresa que está sendo auditada, ela é voluntária. Ela aceita as pessoas para fazer auditoria. Você não pode tentar intimidar, tentar gritar e tentar impor. Nem o auditor, nem o auditado podem tentar impor conhecimento. Existem regras. Para a auditoria, existe o programa de auditoria, existe o plano de auditoria e existem os requisitos estabelecidos no plano de auditoria. É só você avaliar se está dentro ou não. E uma coisa muito importante, sempre existem instâncias. Se o auditor insistir em algum requisito que o auditado não concorde, ele pode recorrer, o auditado pode recorrer à certificadora. Se a certificadora insistir em algum requisito que o auditado não concorde, ele pode recorrer à SEGECRE. Se a SEGECRE insistir em algum requisito que o auditado não concorde, ele pode recorrer à ouvidoria do Inmetro. Sempre existem instâncias, tá bom? Então você pode sempre recorrer. Mas, no geral, todo mundo se conhece, todo mundo conhece os sistemas, ninguém vai ficar criando caso, criando situações muito complicadas, né? Então, procura saber se não é verdade, se não é aquilo mesmo. Procura ver se não é você que está interpretando errado. Embora esteja escrito, as normas têm muitas palavras que têm significados específicos. Eu já falei alguns aqui, vou falar outros ainda mais futuramente. Então, procure saber se o teu vocabulário está de acordo com o que a norma quer. Sempre é importante lembrar que a auditoria é uma forma de melhoria. Uma das maiores ignorâncias que eu acho é as pessoas tentarem esconder a informação, esconder os dados da auditoria, principalmente da auditoria interna. A auditoria é uma hora em que você pega alguém com experiência que vai te avaliar. É como você colar numa prova. Você vai passar? Pode até passar de ano. Mas você vai aprender? Não. Vai ser útil para você? Não. Você pagou por uma coisa que não vai levar. Então você pagou por ter um conhecimento que você não vai ter. Pagou para ter uma formação que não vai ter. Na auditoria é a mesma coisa. Você está pagando para que alguém especialista vá lá. E você pode, inclusive, reclamar, dizer que o auditor não viu adequadamente o sistema. Porque existe uma questão muito importante a ser considerada. Existem dois tipos de auditoria. Uma que é chamado BNC e a outra é TBDC. A BNC é bunda na cadeira. O auditor senta numa sala e tudo que ele faz é dali. Ah, me passa o documento tal. Ah, pega o documento tal para mim. Ah, traz para mim tudo. Então, ele não levanta, ele não olha, não vê o que está acontecendo. E fica sujeito a tudo que estão oferecendo para ele. Então a auditoria correta é TBDC. Tira a bunda da cadeira. Quer dizer, levanta, vai, olha tudo. O meu modo preferido de fazer auditoria é o seguinte, é andar pelos processos, olhar e coletando evidências. Depois é que eu vou ver documentos, vou ver os requisitos da norma, se eu esqueci alguma coisa, né? Aquele meu checklist que eu já falei, né? Tudo coloridinho e tal, tem uma norma coloridinha também. Tudo isso você vai pegando para você poder fazer o teu checklist, verificar se a tua auditoria foi correta, foi adequada, completa. Então uma auditoria está completa quando você tem o programa atendido, o plano atendido, as não conformidades eliminadas. É uma questão de qualidade como qualquer outra, todos estejam satisfeitos e o relatório esteja adequado ao uso. Até o próximo vídeo.